um dos principais líderes mundiais, enfrenta uma grave crise no governo. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ordenou a prisão de milhares de manifestantes e jornalistas após uma revolta pela prisão de um adversário político no país. A Bruna Milan conta pra gente. Milhares de pessoas desafiaram a proibição da realização de protestos e saíram às ruas da Turquia para mostrar a insatisfação com a detenção de Ekrem İmamoğlu, prefeito de Istambul, a maior cidade do país. Durante os protestos, a tropa de choque turca e os manifestantes entraram em confronto, o que resultou na prisão de mais de 1.800 pessoas. İmamoğlu é um dos mais de 100 detidos na semana passada, no âmbito de uma investigação judicial que incluiu políticos, jornalistas e empresários. Visto como a última esperança pela população turca para vencer Erdogan nas urnas em 2028, o prefeito foi detido pouco depois de anunciar sua candidatura à presidência. Segundo o professor de Relações Internacionais e Diplomacia da Universidade Lusíada do Porto, Tiago André Lopes, a popularidade de İmamoğlu tem crescido no país. Aquilo que nós sabemos até agora é que İmamoğlu era um produto, era popular na região do Mar Egeu. A Turquia, nós temos que entender uma coisa, Fabrício. A Turquia são 5 Turquias. A Turquia do Mar Egeu, a Turquia do Mar Negro, a Turquia de Marmara ou a Turquia da Anatólia. São tudo Turquias muito diferentes. Os anatólios não são de todo iguais aos egeus e é por isso que nas eleições, tradicionalmente, a faixa que vai a Istambul, Izmir, Chivas, vota Partido Republicano, mas depois a zona central tendencialmente vota AKP, o partido de Erdogan, e mais a leste, tendencialmente os partidos de inspiração curda tendem a ter bons resultados. E, portanto, isso é parte desta transformação política da Turquia por Erdogan. A detenção de İmamoğlu vem em meio ao processo para a escolha do candidato presidencial do Partido Republicano do Povo, o mais antigo partido político da Turquia, secularista e nacionalista, e que tem como base de apoio à classe média urbana. A polarização entre religião e secularismo domina a política turca há décadas, mas nos últimos anos o CHP conseguiu ampliar seu eleitorado, incluindo perfis mais religiosos e conservadores. Segundo o partido, cerca de 15 milhões de pessoas tinham votado em İmamoğlu num escrutínio que, pela primeira vez, foi aberto ao público geral. Os estudantes universitários lideraram os protestos contra suas detenções, o que indica um forte apoio entre os jovens eleitores. Portanto, İmamoğlu era, de facto, um fenómeno do ponto de vista do Mar Egeu. İmamoğlu tem ainda uma outra coisa, e isso é que assusta o AKP. O AKP é um partido que trouxe para a Turquia, desde 2004 para a frente, reintroduziu aos poucos elementos islâmicos na sociedade. Permitiu o uso do véu nas universidades, o que antes não era possível, ou seja, tem desmembrado a ideia do secularismo, tem retirado o secularismo do espaço público. Ora, o Partido Republicano e İmamoğlu em particular querem reverter isso, querem voltar à Turquia de Atatürk, do pai fundador, que era profundamente secular e que era profundamente nacionalista e, portanto, esta Turquia dos golpes, a Turquia que interfere na Síria, a Turquia que joga politicamente com a Rússia e com os Estados Unidos, não é a Turquia que İmamoğlu quer governar. Enquanto os protestos continuam, Erdogan vê sua popularidade cair. O governo é frequentemente acusado de estar alheio às reais dificuldades sofridas pela população, e o crescente custo de vida teve um lugar de destaque na campanha da oposição. Enquanto o partido ganha força, o presidente turco ressalta que não vai ceder aos manifestantes. Já se foram os dias de ir às ruas, levar organizações de esquerda, marginais e vândalos com eles e balançar o dedo para a vontade nacional. Os dias em que a direção da política e da justiça era traçada por meio do terrorismo de rua são algo agora completamente do passado na velha Turquia. A administração nega que as investigações sejam politicamente motivadas e diz que os tribunais são independentes. A ONU expressou sua preocupação com essas detenções em massa na Turquia e instou as autoridades a investigar o suposto uso ilegal da força contra os manifestantes. Erdogan, que já cumpriu 3 mandatos como presidente, não pode recandidatar-se a menos que altere a Constituição da Turquia.
Essa não é a primeira vez que o país tem protestos intensos contra o governo durante o mandato de Erdogan. Em 2013, uma onda de manifestações foi desencadeada pelos planos de desenvolvimento do Parque Taksim Gezi, em Istambul, também conhecidas como os protestos de Gezi. Luca, protestos fortes contra Erdogan, e aqui a gente está falando de uma região, a Turquia ela é ali a fronteira, vamos dizer assim, entre Europa e o Oriente Médio. E o Oriente Médio, a gente sabe, é uma região politicamente muito instável, uma região que frequentemente traz problemas para o Ocidente, para a Europa principalmente, e a Turquia faz esse papel de tampão, com o Erdogan sendo esse líder estável, essa figura forte no poder da Turquia. Você acredita que esses protestos podem fazer mudar um pouco essa imagem da estabilidade do líder turco? Essa questão ela é fundamental, Fabrício, porque, como você bem colocou, a Turquia se tornou um país estável numa região que historicamente sempre teve os seus problemas. Inclusive, a própria Turquia, ao longo do século XX, depois da morte de Atatürk, ainda na década de 30, passou por cerca de 4 golpes de Estado. Então, Erdogan, ele quer trazer esse aspecto emotivo da população que viveu aqueles anos de chumbo muitas vezes, com ditaduras militares, com protestos violentos, com muitos mortos, para jogar ao seu favor. Ao mesmo tempo que ele representa essa estabilidade, tem sido um líder que negocia bem com as outras forças no Oriente Médio, até mesmo no Ocidente. Nós vemos que esses atos, muitas vezes de viés autoritário, têm minado a sua credibilidade perante os setores mais progressistas e muitas vezes mais urbanos da sociedade turca. A Turquia é um país com uma população crescente, quase sempre nas últimas décadas, mais de 85 milhões de pessoas, grande parte delas vivendo nos grandes centros urbanos, Ankara, Izmir, também a cidade grande de Istambul, antiga Constantinopla, e por isso que é nessas regiões que vai estar decidido o futuro da Turquia em relação a esses protestos e a possibilidade do partido histórico CHP poder retornar ao poder caso Erdogan não mude a Constituição. É o que a gente vai ver daqui 3 anos aproximadamente. Exatamente. Né? Luca Bassani, direto da Alemanha para os nossos estúdios aqui da Jovem Pan em São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no JP Internacional. Volto sempre. Claro, e se não voltar, aparecerei também com as notícias diretamente da Europa via internet. Com certeza, já que a passagem de avião não está assim tão barata.